Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Vamos ler todo esse capítulo. Os irmãos acompanhem a leitura. Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Oremos. Ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa nesta noite, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque estamos em família da fé, estamos reunidos aqui, Senhor Deus, e apesar, Pai, das limitações, das restrições, ó Pai, por causa dessa quarentena, Senhor Deus, nós estamos aqui hoje, Senhor, para Te adorar, para cultuar o Teu precioso e bendito nome. Agora eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor fale com cada um desses meus irmãos que aqui estão e a todos aqueles a quem essa mensagem chegar.
Que Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine seus corações, suas mentes, para que todos possam entender, compreender a Tua palavra, Senhor Deus. E o Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, Senhor Deus, possa movê-los a colocar em prática, a viverem, a serem consolados por esta palavra, ó Deus. Que a Tua palavra não volte vazia aqui nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu comecei o sermão de Gênesis 4 dizendo que a Bíblia é um livro de histórias. As crianças que estavam aqui acho que devem se lembrar disso, né? A Bíblia é um livro repleto de histórias, cheio de histórias. Todas essas histórias, elas são interligadas entre si, como se fosse uma corrente. Cada elo está preso no elo seguinte e todos formam uma única corrente. Então, essas histórias na Bíblia, todas elas estão ligadas, formando uma só história, que é a história da nossa redenção, a história da nossa salvação. Mas essas histórias que tem na Bíblia, nem todas elas, eu falei isso na semana passada, são histórias bonitas. Você vai ter histórias muito bonitas na Bíblia, mas outras vão ser histórias feias, como a história que nós contamos no domingo passado de Gênesis 4, a história de Caim. No capítulo 4 de Gênesis, o que é que nós vimos ali? Nós vimos raiva, ira, assassinato, poligamia, ou seja, pecado. Nós vimos pecado na pessoa de Caim e dos seus descendentes. Mas nós terminamos Gênesis 4 na semana passada tendo uma esperança. Lá em Gênesis 4, no finalzinho, vemos que tornou Adão, versículo 25, Gênesis 4, 25, tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. E o versículo 26 vai dizer, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vimos na semana passada exatamente isso. Histórias feias na vida de Caim e de seus descendentes. Mas a história não terminou ali. Houve uma esperança. No lugar de Abel, que havia sido morto pelo seu próprio irmão, Adão e Eva tiveram um outro filho, chamado Sete. E Sete teve um filho, chamado Enos, e dali eles começaram a buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Então, como eu disse, são histórias reais, de pessoas reais que viveram nessa terra. Não são lendas, mas são histórias verdadeiras, reais. E todo mundo tem a sua história. E você deve se lembrar, eu falei isso na semana passada, né, que a humanidade ela é dividida em dois grupos. Os filhos da serpente, que nós podemos entender que eram os descendentes de Caim, os ímpios, aqueles que são deixados por Deus nos seus pecados, e os filhos da mulher, os descendentes de Sete, aquele que Deus chamou para fazer uma aliança com ele, os crentes. E como crentes, nós também temos uma história que se estende pelos nossos antepassados. Essa igreja é uma igreja com muitas histórias. É uma igreja que, no papel, é uma igreja jovem, né? É uma igreja com, esse ano, completa 23 anos de organização. Mas ela tem uma história muito antiga. Começou, como vocês sabem melhor do que eu, lá em Correias há 114 anos atrás. E eu tenho certeza que todos aqui, principalmente os mais idosos, têm muitas histórias para contar. É interessante exatamente isso, né? A gente vai ficando velho, a gente vai começando a contar a história do passado. Às vezes eu estou na mesa com a minha família e eu lembro de alguma coisa, alguma história da minha infância, da minha juventude. Aí as minhas filhas falam, pai, você já contou essa história? Acho que eu estou ficando velho, porque quando a gente fica velho, a gente começa a contar a história do passado. E a gente tem histórias para contar. Todos nós aqui temos muitas histórias para contar. Histórias dos que nos antecederam,
histórias dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Nós conhecemos histórias do passado das nossas famílias. E nessas histórias tem de tudo. Nas histórias da sua família, você vai ver coisas boas, mas também você vai ver coisas ruins. Nas histórias da sua família, você vai ver alegrias que os antepassados passaram, mas também tristezas. Mas na história toda, nós temos uma esperança. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. Uma nova história, uma nova esperança. Semana passada nós vimos a história de Caim, dos seus filhos, uma história feia. Mas aqui, hoje, no capítulo 5 de Gênesis, nós vamos ver uma história nova, uma esperança, uma nova esperança. E a primeira lição que a gente aprende nesse texto aqui de Gênesis 5 é que nós recebemos a bênção da procriação. Nós recebemos a bênção da procriação. Então, vamos chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Se você é um leitor dedicado da Bíblia, e eu espero que você seja, você tem o hábito de ler a Bíblia na sua casa. Eu espero que a sua Bíblia não fique fechada lá, ganhando poeira, lá no seu quarto, na sua sala, lá dentro da sua casa. Mas espero que você seja um leitor assíduo, dedicado da sua Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, a gente se dedica a ler toda a Bíblia, existem algumas partes da Bíblia que a gente não gosta de ler, que a gente acha cansativo. E uma dessas partes são as listas. Quando a gente se depara na Bíblia, na leitura bíblica, com alguma lista, a gente pula, especialmente as genealogias, como é o caso aqui. E isso porque parece que as listas e as genealogias parecem não fazer sentido nenhum para nós. O que eu vou ganhar lendo esse monte de nome, as idades, os filhos, o que passou um atrás do outro? O que eu vou ganhar com isso? O que vai me ensinar tudo isso? Eu acredito que provavelmente vocês nunca devem ter ouvido um sermão em Gênesis 5, ou em qualquer outra lista, ou em qualquer outra genealogia. Porque quando você se depara com isso daqui, você fala, isso aqui é uma lista, vamos pular. Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa, meus irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se é assim, Gênesis 5 e todas as outras listas, todas as outras genealogias também são inspirados por Deus e servem para ensinar alguma coisa para a gente. Então a gente não pode pular as listas. Quando você estiver na sua leitura em casa, lendo a sua Bíblia, e você se deparar com uma genealogia, como uma lista, você tem que ler, você tem que pedir para o Espírito Santo te dar o entendimento, iluminar a sua mente para você poder entender. Se você não entender, você vai correr atrás, você vai perguntar para alguém, perguntar para o pastor, perguntar para um crente mais experiente, porque estas listas, como eu disse, meus irmãos, elas nos ensinam. Elas nos ensinam muitas coisas. A gente tem que olhar para o passado e enxergar o ensino que o passado traz para nós. A nossa geração é uma geração que não gosta de história. A nossa geração é uma geração que quer viver o presente, quer viver o hoje. E não quer saber do passado, não quer saber da história dos pais, dos avós, dos bisavós. Eu vou fazer uma pergunta aqui, claro que você não vai me responder, mas responda para si mesmo. Você sabe os nomes dos seus bisavós? Você sabe os nomes dos seus tataravós? Quem eles foram? O que eles fizeram? Onde eles viveram? A maioria não sabe. Agora, estas listas, elas mostram exatamente isso. Que nós viemos de outras pessoas, que nós tivemos antepassados, que teve uma família que veio antes da gente e que vai ter outra que vai vir depois da gente. E quando a gente olha para esse texto, meus irmãos, nós vamos ver 10 gerações, de Adão até Noé. E você vai perceber que todas essas gerações, elas vão seguir um padrão. Todas elas vão começar do mesmo jeito, vão ter a mesma estrutura e vão terminar do mesmo jeito. Então olha só o versículo 1, né? Olha lá o que ele diz. Este é o livro da genealogia de Adão.
no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Deus, então, meus irmãos, Ele criou o homem e a mulher, e aqui diz que Deus os abençoou. E qual foi a bênção que Deus deu ao homem e à mulher? Olha lá Gênesis 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. A bênção que Deus deu ao primeiro casal foi a fecundidade, a procriação. Ele falou: sede fecundos, tenham filhos. Tenham filhos, encham a terra de crianças, encham a terra de filhos, tenham netos, bisnetos. Isso é bênção do Senhor. E você percebe que Adão e Eva fizeram isso. Eles tiveram primeiro 2 filhos, Caim e Abel, porém eles perderam esses filhos. A gente viu isso na semana passada. Um foi morto e o outro fugiu, andou errante, fugitivo pela terra. Só que eles tiveram mais outro filho, 7. Perceba que Adão, ele recebeu a vida de Deus. Diz aqui o seguinte, versículo 1, Gênesis 5:1, no dia em que Deus criou o homem, versículo 2, homem e mulher os criou. Irmãos, quem que nos dá a vida? Crianças que estão aqui, quem que dá a vida para a gente? É Deus. Você está respirando aí porque Deus está te dando ar, Deus está te dando saúde, Deus está te dando tudo o que você precisa, alimento, descanso, para você viver. Mas perceba uma coisa, nós não somos como os animais também têm vida, as plantas também têm vida, mas seres humanos, eles não somente têm vida física, respiração, mas também têm vida espiritual. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo, eu vou ver aqui para não errar, aliás, capítulo 2, deixa eu ver aqui, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano é um ser espiritual, ele tem alma. Espírito, alma e espírito na Bíblia são a mesma coisa, são sinônimos. Então nós fomos feitos à imagem de Deus porque nós temos um espírito dentro da gente, uma alma dentro da gente. Nós somos seres que se relacionam com Deus. Os animais não conversam com Deus, não se relacionam com Deus. Os seres humanos sim. E seres humanos criam outros seres humanos. Homem e mulher os criou, e eles então tiveram um filho. A procriação, meus irmãos, é uma bênção de Deus. Sempre quando uma criança ela é gerada no ventre materno, nós temos ali uma nova vida, que dali 9 meses vai sair daquela barriga, sair daquele ventre materno e vai vir a este mundo. O salmista vai dizer, né, no Salmo 126, 127, aliás, que os filhos são bênção do Senhor. Filho é bênção de Deus. Por isso que é inadmissível o aborto. Aquelas pessoas, aquelas mulheres que defendem um aborto vão dizer o seguinte: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser no meu corpo. Só que essas mesmas mulheres se esquecem que aquele ser que cresce dentro do seu ventre não é corpo dela. E é incrível que essas mulheres tratam a criança como se fosse uma coisa, como se fosse um tumor que tem que ser arrancado, tem que ser retirado, tem que ser expulso. É como se fosse um peso. E, meus irmãos, não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que o ser humano, ele é a imagem de Deus. Por isso que quando um ser humano novo é criado, existe a procriação, existe uma geração nova. Então nós sabemos que isso vem das mãos de Deus. E observa uma outra coisa aqui.
Final do versículo 3, nós lemos que Adão, ele teve um filho e chamou este filho de Sete. Na procriação, meus irmãos, nós recebemos nomes. Se você observar toda a narrativa, o que acontece? Quando os filhos nasciam, eles recebiam nomes. Então o filho de Adão nasceu, Adão deu o nome para ele de Sete. O filho de Sete nasceu, versículo 6, e nasceu Enos, recebeu o nome de Enos. Isso vai até Lameque, no versículo 28, que teve um filho, versículo 29, e colocou o nome desse filho de Noé. Quando um casal recebe a notícia que a esposa está grávida, então eles começam a pensar em filhos. Casal aí, né? O Rael e o Valtinho. Então tá querendo um neto, né, seu Carlos? Na hora de ter um neto, né? Já passou da hora, né? Tem que ter um neto, né, dona Darcy? Aí eles começam a pensar, e aí, se for menino, qual que é o nome? Se for menina, qual que vai ser? E se for gêmeos? Eles começam a vir nomes na cabeça. E nome é bênção de Deus. Porque ao receber um nome significa que aquele ser é uma pessoa, existe um relacionamento, existe amor ali, existe uma afinidade. Toda a narrativa mostra isso. Os filhos, eles iam nascendo e eles iam recebendo nomes. Você tem um nome porque seu pai, sua mãe te deu um nome. Por algum motivo, eles te deram esse nome que você tem. E nós temos nomes porque, de novo, fomos feitos à imagem de Deus. Deus tem um nome. Às vezes a gente dá nome para animais, né? Você vai dar nome, se você tem um cachorro, seu cachorro tem um nome. Só que o cachorro da rua não tem nome. O cachorro que vive na rua não tem nome. Agora, não é a mesma coisa. Pessoas não são animais. Nós temos nome porque nós fomos feitos à imagem de Deus. É interessante, meus irmãos, que quando Deus falou com Moisés na sarça, lá em Gênesis 3, Moisés perguntou para ele qual era o nome. Qual que é o seu nome? O que Deus respondeu? Eu sou o que sou. Lá em Êxodo 3,14. O nome de Deus, eu sou o que sou. Deus tem um nome. Quando Maria ficou grávida do Filho de Deus, um anjo apareceu para José e falou para José o seguinte: porás o nome do menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Filho de Deus, quando veio a essa terra, ele recebeu um nome. Ele tinha um nome, ele tem um nome. Então ter um nome, meus irmãos, ter um nome é uma bênção, nos faz únicos. E mesmo que você tenha um nome que outra pessoa também tenha, isso não tem importância. Por quê? Porque você é diferente do seu xará. Então se você tem um nome e a pessoa que está perto de você ou alguém da sua família tem o mesmo nome que você, não significa que vocês são a mesma pessoa, que vocês são iguais. Muito pelo contrário, os nossos nomes nos faz únicos. E os nossos nomes, meus irmãos, os nomes dos eleitos, eles foram escritos pelo próprio Deus desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Então Deus, ele nos chama pelo nome, Deus nos conhece pelo nome, Deus escreveu os nossos nomes no livro da vida. Isso porque nós somos amados por Deus. Nós não somos um número, não somos uma senha. Quando você vai em algum lugar e você pega uma senha, eles não chamam o seu nome, você é um número, você é uma senha. Mas para Deus não, você tem um nome, você recebeu um nome. Cada um de nós temos um nome. E na procriação também, meus irmãos, nós vemos a bênção de virem ao mundo homens e mulheres. Olha lá o versículo 4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Versículo 7. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 800 anos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Versículo 10. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. E por aí vai.
todas aquelas gerações, eles tiveram filhos e filhas. E isso, meus irmãos, foi acontecendo geração após geração. Por que Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis, colocou isso daqui? Vamos lembrar, Moisés ele escreveu para o povo hebreu. Para o povo hebreu. E dentre os hebreus, os judeus, eles tinham uma visão distorcida da vida. Sabe como que um judeu orava? O judeu orava desse jeito. O homem judeu. Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci mulher, eu não nasci animal, eu não nasci gentil de outro povo. Eu sou um homem judeu. Eles eram orgulhosos. Mas Moisés ele escreveu e colocou isso daqui para mostrar o seguinte, que aos olhos de Deus, homens e mulheres possuem o mesmo valor. Nós possuímos sim as nossas diferenças físicas, as nossas diferenças emocionais, mas todos nós, homens e mulheres, somos bênção do Senhor. Somos amados igualmente pelo Senhor. E é triste, meus irmãos, ver que em algumas culturas as mulheres são desprezadas. Em alguns lugares, meninas, moças, mulheres adultas são ignoradas, são desprezadas, são deixadas de lado. E alguns pais pensam que ter um filho homem, quando eu falo pais aqui, é principalmente o pai homem, o pai. Alguns pais pensam o seguinte, eu quero ter um filho homem, porque filho homem é coisa boa. E ficam chateados quando nasce uma mulher, quando vem ao mundo uma mulher. E muitas filhas são desprezadas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou pai de 2 filhas e de nenhum filho. E filha é bênção. Minhas filhas são bênção. Se você é pai de filhas, você sabe o que eu estou falando. Suas filhas são bênção. Se você tem filhos homens, é a mesma coisa. Filhos são bênçãos e são diferentes. Se você tem na sua casa menino e menina, você vai ver que são diferentes. E isso é bonito, isso é bom. Eu vejo isso nos meus sobrinhos. Minha irmã, ela tem 2 guris, 2 homens e há menos tempo, mais recentemente, uma menina. E quando as minhas filhas estão junto com os meus sobrinhos, a gente vê a diferença. De maneira bem clara. E isso tem que ser assim mesmo. Menino, ele tem que agir como menino, ele tem que falar como menino, ele tem que brincar como menino, ele tem que se vestir que nem menino. E menina tem que falar igual menina, tem que se vestir igual menina, tem que brincar igual menina, tem que se comportar igual menina. Nós vivemos, meus irmãos, numa geração, num mundo em que, em muitos lugares, a criança nasce e os pais falam o seguinte, bom, ele vai crescer, ele vai decidir o que ele quer ser. E não é raro você ver em alguns lugares, a criança com 3 anos de idade, nasceu menino e fala, não, eu quero ser menina. Aí os pais pegam e tudo bem. Joga fora as roupas de menino, compra roupa de menina, deixa o cabelo crescer, agora ele vai ser menina. Ou o contrário, nasceu menino e fala, não, agora eu sou menino. Corta o cabelo, joga a roupa fora, compra roupa de menino. Irmãos, não é assim. Deus nos criou homens e mulheres, filhos e filhas. E isso é bênção do Senhor. Somos diferentes, mas iguais em valor perante Deus. Se você tem filhos homens, você é uma pessoa abençoada. Se você tem filhas mulheres, você é uma pessoa abençoada. Se você é homem, se você é mulher, você também é uma pessoa abençoada. Então, a primeira lição que a gente aprende nesse texto, meus irmãos, que a procriação é uma bênção. Segunda lição que a gente aprende também aqui, meus irmãos, é que a morte ela é uma realidade inevitável. Aqui, quando você volta os olhos para o texto, versículo 5, depois que Adão gerou filhos e filhas, versículo 5, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E aconteceu o quê? Morreu. Aí você vai para 7, versículo 8. Todos os dias de 7 foram 912 anos. E morreu. E assim vai.
toda a lista, toda a genealogia, geração após geração, com uma exceção. Eu vou falar dessa exceção daqui a pouquinho. Só teve uma exceção. Mas todos os demais viviam alguns anos e morriam. E era uma vida longa, você vê, né? 900, 800, 500 anos. Às vezes uma pessoa hoje em dia vive 80 e você fala, puxa vida, que vida longa. E não há nenhum problema de nós acreditarmos que isso aqui é real. Se foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, então não há por que duvidar que o que está aqui é verdadeiro, que essas idades foram verdadeiras. Mas perceba uma coisa, mesmo que alguns vivessem mais e outros vivessem menos, o que viveu mais aqui foi Metusalém, olha o versículo 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. Crianças, se alguém perguntar para vocês qual foi a pessoa que mais tempo viveu na terra, mais velho de todos, aí você vai aqui em Gênesis 5, 27, Metusalém. Mas mesmo Metusalém, que viveu quase 1000 anos, o que aconteceu com ele? Morreu. Então, por mais longa que seja a vida de uma pessoa, vai chegar um dia que ela vai morrer. E por que isso? Porque a morte é uma maldição. Você vai se lembrar que Deus, lá no jardim, havia dito ao homem, olha, você pode comer do fruto de todas as árvores, mas o dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E o que aconteceu? Aconteceu que o homem comeu. E, em primeiro lugar, veio a morte espiritual. O homem foi expulso do jardim. E depois veio a morte física. O homem também morreu. Vocês viram semana passada que o primeiro a morrer foi Abel. Abel morreu. Mas depois de Abel, todo mundo também morreu. Todos que vieram depois morreram também. E uma coisa que a gente não gosta de conversar é isso, né? É falar sobre morte. Ninguém gosta de falar sobre a morte. Não é um assunto que a gente gosta de conversar. Não é um assunto agradável para nós. Mas até que a morte chega na casa da gente. Na hora que a morte chega na sua casa, aí você vai pensar na morte. O que Salomão, o homem mais sábio que já existiu, disse lá em Eclesiastes? Ele disse que é melhor estar na casa em que há luto do que na casa em que há uma festa, um banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens. Então é melhor você ir numa casa que tem velório do que numa casa que tem festa. Por quê? Porque no velório a gente reflete sobre a vida. No velório a gente não vê gente feliz, gente dando risada, gente pulando de alegria, cantando, alegre. Mas você vê gente triste. Isso porque a morte chega para todos. Homens, mulheres, idosos, jovens, pobres, ricos, crentes, descrentes, todo mundo passa pela morte. Até Jesus passou pela morte. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, é que antes de morrer, qual que foi a última frase de Jesus? Ele disse o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É por causa disso que você que é cristão não deve ter medo da morte. Porque o que é a morte para o cristão? Para o cristão, a morte é se colocar nas mãos de Deus, nos braços do Pai. O ímpio, quando a morte está chegando, ele tem terror, horror nos seus olhos. Mas o crente não. O crente ele sabe que na hora da sua morte, ele estará nos braços do seu Pai. E aí chega então o momento que eu faço uma pergunta a você. Você está preparado para a morte? Eu vou repetir, eu vou perguntar de novo, se você não prestou atenção. Você está preparado para a sua morte? Está preparado? Porque não tem como você saber a hora, o dia, o momento, o ano que você vai morrer. Não tem como você saber quanto tempo você vai viver nessa terra. É certo que um dia, cada um de nós que estamos aqui, homens, mulheres, adultos, crianças, não importa, jovens, idosos, vai ter um dia da vida de cada um
que a morte vai chegar. E aí eu te pergunto, você está preparado? Você está preparado para isso? A não ser que Jesus volte antes. E vai ser muito bonito isso. Porque quando Jesus voltar, alguns estarão vivos. E os que estiverem vivos, diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, eles terão seus corpos transformados. Agora, se você está preparado para a sua morte, se você sabe que você vai morrer e que no momento da sua morte você estará nos braços do Pai, você sabe que um dia o seu corpo morto, ele vai ressuscitar. Salomão, ele escreveu em Eclesiastes novamente que a morte é quando o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então eu te pergunto mais uma vez, você está preparado para se encontrar com o seu Criador? Está preparado? Ah, pastora, mas eu sou jovem. Quantos jovens já morreram? Que eu e você conhecemos? Alguns, né? Para não dizer bastante. Mas na hora que você menos esperar, a morte pode chegar. Então prepare-se. Prepare-se. A morte é algo inevitável. E em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto ainda nos ensina mais uma coisa. Que existe uma esperança. Existe esperança nos filhos de Deus. Lembra, eu falei que a morte é inevitável para todas as pessoas e que tem uma exceção. Vocês lembram que eu falei? Existe uma exceção aqui. Olha o versículo 21 até o versículo 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Agora olha lá, Moisés aqui ele vai falando. Aí ele muda, ele chama a nossa atenção. Aí ele fala no versículo 22. Andou Enoque com Deus. Enoque gerou Metusalém. Ele não fala, Enoque teve filhos e filhas. Ele fala depois, mas antes disso ele fala, andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos e... Não, ele não morreu. Ele não morreu. Versículo 24. Ele repete, Moisés repete, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Em toda a história humana, existem apenas duas pessoas que não morreram. Uma foi Enoque. E qual foi a outra? Qual foi a outra? Elias. Só os dois. Então, viu, crianças? Se alguém perguntar para vocês, todo mundo morreu? Não, teve dois que não morreram. Dois começa com a letra E. Enoque e Elias. Os dois, eles foram arrebatados vivos para o céu. Eu acho que você queria passar por isso, né? Eu não queria morrer. Eu não queria morrer. Eu queria... Imagina, Deus abre o céu assim, lembra de Elias? Desceu uma carruagem de fogo e Elias subiu. Coisa maravilhosa, coisa linda. Mas tirando Elias e Enoque, todo mundo morre. Todo mundo morre. Mas veja uma coisa. O que diferenciava Enoque dos outros antes dele morrer? Ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Antes da queda, Deus andava no jardim. Deus passeava no jardim na viração do dia. Então, quando entardecia, o que acontecia? Deus ia se encontrar com o homem. Então, de tarde, geralmente, a gente vai tomar um café, né? Então, você imagina a situação? Deus ia lá, final da tarde, encontrava com o homem. Talvez eles comessem alguma coisa, mas eles conversavam. Acredito nisso porque a gente vê Deus conversando com o homem na viração do dia. E alguns foram escolhidos por Deus para andarem com Ele. E Enoque, ele andou com Deus e isso fez toda a diferença. Gênesis capítulo 12, nós vamos ver o início da história de Abrão. O que acontece lá?
Deus ele chama Abrão e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O verbo ali no original, no hebraico, é o mesmo verbo daqui de Enoque. Ele chama Abraão ou Abrão para andar com ele. E quando a gente chega no Novo Testamento, o que a gente vê? O que a gente enxerga no Novo Testamento? Que o Filho de Deus ele vem a esse mundo e ele anda por esse mundo. E ele chama 12 homens para andarem com ele, para seguirem os seus passos, para o imitarem, para seguirem no seu caminho. E esses 12 homens foram chamados de quê? Discípulos, seguidores. E mais tarde, os discípulos dos discípulos, lá no livro de Atos, foram chamados de os do caminho, os que caminhavam, os que andavam. Então, o que é ser crente? Se alguém perguntar para você, tá, você é crente, você é cristão, mas o que é ser crente? Uma forma muito simples, objetiva de você responder essa pergunta é a seguinte: crianças aqui, se alguém perguntar para você o que é ser crente, você vai responder: ser crente é andar com Deus. O cristão é aquele que anda com Deus. Por isso que lá no Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, esse era um versículo que quando eu era criança, as crianças tudo sabia de cor, porque eu não sei hoje como é que é na escola dominical das crianças, mas na minha época era o seguinte: na escola dominical, quando tinha chamada, a professora fazia a chamada, então falava o seu nome, você não respondia presente, você falava um versículo. A Ellen balançou a cabeça, então é dessa mesma época. Então ficamos velhos, Ellen. Então o que acontecia? O que a criançada respondia? Quais eram os 2 versículos que eles mais respondiam? Senhor é meu pastor e nada me faltará. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ser cristão é andar com Deus, é ter a palavra como lâmpada que ilumina o caminho. Nós temos um caminho. Ser cristão não é ficar sentado, parado, olhando a vida passar, mas é uma caminhada, é um trilho, é uma jornada. E nessa jornada nós temos uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, que é a palavra de Deus. Por isso que, mais uma vez, no Salmo capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo do livro dos Salmos, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então todo mundo anda, ninguém está parado, ninguém está sentado vendo a vida passar, todo mundo está andando. Alguns andam com Deus, outros andam no conselho dos ímpios. Os que andam no conselho dos ímpios são aqueles que vão atrás de más companhias. Então veja, somente eu falo aqui aos jovens, aos adolescentes e às crianças também: toma cuidado com más companhias. Toma cuidado com aqueles colegas, com aqueles falsos amigos, entre aspas, amigos, que vão querer te levar para caminhos maus, para caminhos errados, para caminhos longe de Deus. Mas você tem que andar com Deus e você tem que levar outras pessoas a andar também com Deus. Por isso que Jesus, ele disse lá no final do livro de Mateus, que ele disse: toda autoridade me foi dada. Ide, o que é ir? É andar. Vão, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então o cristão é aquela pessoa que anda com Deus e onde quer que ela vai, por onde quer que ela anda, ela influencia, ela leva a palavra de esperança para que pessoas possam também andar com Deus. É isso que esse texto está nos ensinando, meus irmãos, esperança. E eu vou te chamar uma atenção a uma coisa aqui. Não pense você que são os políticos que vão mudar esse bairro. Esse ano vai ter eleição, Não são políticos que vão mudar esse bairro, que vão mudar essa cidade. Não são as pessoas lá de fora que vão mudar esse lugar. E também não pense você que esse lugar não tem jeito. Mas, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus,
você anda com Deus e foi colocado por Deus nesse lugar, o propósito é para que você ande com Deus nesse lugar e mostre às outras pessoas que elas também devem andar com Deus. Quem é filho de Deus, anda com Deus e não morre eternamente. Enoque, ele não morreu fisicamente, mas se você é um cristão, você anda com Deus, a morte não tem domínio sobre a sua vida. Você pode até morrer fisicamente, mas você terá a vida eterna. Você não precisa ter medo da morte. Mas, meus irmãos, ainda nós temos aqui a esperança em outro personagem. Olha lá, no versículo 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, então, ele tinha uma esperança. E a esperança foi colocada no nome daquele filho. Ele chamou aquele filho de Noé. E Noé por quê? Porque ele esperava que em Noé Deus consolasse eles das fadigas, dos trabalhos, dos cansaços. Domingo que vem a gente vai ver Gênesis 6. E em Gênesis 6 a gente vai ver que a maldade se multiplicou na terra naqueles dias. E Deus escolheu Noé para dar início a uma nova vida na terra, um novo começo. E Noé, meus irmãos, ele nos aponta para Cristo. Por quê? Porque em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós temos o consolo. Lembra? Lameque, o pai de Noé, viu em Noé o consolo. Mas Noé, ele aponta para Cristo e Cristo é quem nos consola. Cristo é que nos dá um novo começo. Se você hoje é um cristão, é uma cristã, é porque houve um novo começo na sua vida. Você nasceu de novo. Aconteceu um novo começo para você. Depois que o dilúvio caiu sobre a terra, o mundo antigo não existiu mais. E no lugar veio um mundo novo, um mundo diferente. Depois que você conheceu a Cristo, aquela pessoa antiga, aquela velha criatura, ela não existe mais. Você agora é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma criatura recriada por Cristo e recriada para Cristo. E assim, irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: eu não conheço o coração de cada um de vocês. Eu não sei o que está passando pela cabeça de vocês, pela mente de vocês. Talvez, na sua mente, nos últimos tempos, talvez, você tenha tido pensamentos ruins. Talvez alguém aqui tenha passado por tristezas, por tribulações, por preocupações, por angústias. Mas Cristo é a sua esperança. Cristo é aquele que te deu vida física. Você está aqui hoje, você está respirando, Ele te deu um nome. Mas saiba de uma coisa: no dia que você menos esperar, você vai morrer. A hora que você menos esperar, você vai morrer. E eu repito mais uma vez aquela pergunta incômoda: você está preparado para a morte? O que a morte causa em você? Medo? Angústia? Desespero? Ou a morte te traz consolo, descanso e esperança? Por isso, se você ainda não fez isso, se você ainda não anda com Jesus, se você ainda não anda com Deus, hoje mesmo, confesse a Ele os seus pecados, confie unicamente no Senhor e receba uma vida nova. Parta para um novo começo, uma vida que vai além da morte, uma vida eterna andando com o Senhor Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.